Ao sagrado princípio Deus e Pai divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão. Ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Onde ficam 58 das colônias espirituais no Brasil? Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios. É o lugar onde vivem os espíritos após o desencarne. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo, de desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, se preparam para reencarnar, além de muitas outras coisas. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito, entendido amplamente na nossa era e na sociedade ocidental, a partir dos gregos, com a existência do Olimpo, a morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Mais recentemente, outra ideia muito pálida foi trazida por Allan Kardec nas Respostas dos Espíritos, onde se falou da existência de acampamentos espirituais. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais dessas colonicidades, mas de todo o contexto planetário nesta transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca junto aos novos servidores de luz planetária e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em uma determinada faixa de vibração. Colônia Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília,
Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídico concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor encontra-se no norte de Minas e o extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza o socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos, servidores dessa colônia, prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdias. Colônia Redenção se situa no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual, criada na época da escravatura para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico, por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, na Amazônia, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Colônia Bom Retiro, localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico, situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia, fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolve estudo e mantém observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia Nova Esperança, localizada bem próximo de Palmelo, em Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, e que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí vive Eurípides Barçanufo. Colônia das Águas, situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol, encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais, os encarnados. Colônia das Flores, uma das maiores colônias espirituais. Ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo. Especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia Gramado, está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélite da colônia. Entre elas se destacam as colônias das orquídeas, dos girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e dos pés. Muitos dos profissionais dessa área, encarnados, têm afinidades com essa colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Colônia das Montanhas, encontrada no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás.
adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, em Minas, e a Serra da Capivara, na Bahia, e a Serra dos Gaúchos, em Minas Gerais. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender os próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Violetas, situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Esta colônia realiza técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Colônia do Sol Nascente, no sudoeste do estado de São Paulo. Esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Colônia do Abacateiro. Abrangendo os estados de Goiás e Mato Grosso, esta cidade espiritual é toda cercada por abacateiros e desenvolve técnicas e atendimentos renais, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Colônia do Rouxinol. Ao norte do Brasil, no Maranhão, a colônia passa uma profunda sensação de paz e ali ficam espíritos que desencarnaram após longo período de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Colônia do Moscoso. Encontra-se na parte centro-leste do Espírito Santo. Esta comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais, fundadas por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta como essência divina. Nosso Lar, localizado acima do Rio de Janeiro, tem a forma de uma estrela de 6 pontas. Para maiores informações, leia o livro Nosso Lar de Chico Xavier e assista ao filme do mesmo nome. Prédio principal de reuniões de dirigentes da colônia Alvorada Nova. Possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos, em São Paulo, onde vive a irmã Sheila. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e a Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país, em face da importância de sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram no seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. São Sebastião, sobre São Sebastião do Paraíso em Minas. Perseverança, sobre a cidade de São Paulo. Instituto de Confraternização Universal, localizada sobre a Grande São Paulo. Novos Horizontes, localizada sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte, conforme o livro Em Novos Horizontes. Porto da Paz, sobre a cidade de Recife, em Pernambuco. Foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Lar da Bênção, destinado ao cuidado de espíritos de crianças, preparando-as para uma nova encarnação. É uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal, onde encontram apoio para se refazer. Casa Anália Franco possui imensos jardins, nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos com mestrado na luz. Colônia Gordemônio. Habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Colônia Mansão da Paz, notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Colônia Socorrista Moradia, é uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral.
assim denominada região espiritual habitada por espíritos trevosos. Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, atende rancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração, um grupo de 7 entidades que, juntamente com Eurípides, está formando esse novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilarion. Fraternidade dos Filhos do Sol, possivelmente é o local onde está Noel Rosa. Legiões do Reino, cidade dos espíritos angelicais que vivem no 4º plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Câmaras de desnicotinização. Não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para o caos, graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos ex-fumantes, que se encontram atualmente no umbral. Atualmente existem apenas 6 câmaras de desnicotinização ao longo de todo o planeta Terra, em média, uma câmara para cada continente. Além das mais conhecidas, existem outras pequenas colônias. Colônia Espírita São Tarcísio. Colônia Espírita Maria do Nazaré, recolhe suicidas. Colônia Espírita Irmão Nóbrega. Casa Dr. Bezerra de Menezes. Casa Transitória de Fabiano. Cidade Alvorada Nova 3. Colônia Capela. Colônia Casa do Saber. Colônia da Música. Colônia dos Músicos, Colônia Espiritual Aruanda, Colônia Flor de Lis, Colônia Grande Coração, Colônia Renascer, Colônia São Vicente de Paulo, Colônia Triângulo Rosa, Cruz, Fraternidade dos Samaritanos. Fonte, Associação Espírita Mensageira. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções, as boas ideias de amor para com toda a humanidade, ao universo, e fazendo que o término desta reunião familiar se sentimos fortalecidos na prática do bem maior e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essa divina instrução sejam proveitadoras para espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que puderam assistir essa reunião de amor, que aceitem a libertação e sigam o caminho ao plano de luz e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigada ao Mestre Meigo Jesus por interceder por este lar, por cada um que aqui habita e todo em sua volta. Que os anjos guardiões estejam amparando e cuidando de todos, dando discernimento do amor divino. Muito obrigado aos irmãos de luz. Que assim seja e sempre será. Energia positiva hoje e sempre.